Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro bate-papo NPE, enquanto eu não me maquio, porque durante a semana, uma vez por semana, eu sento aqui me maquiar, bater um papo com vocês para gravar conteúdos semanais para alimentar tanto o Instagram quanto o TikTok, contar um pouquinho da minha história, inspirar vocês a se inspirarem, né? Me coloco aqui como exemplo para isso. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, eu vou mostrando os produtos que eu vou utilizando aqui durante as makes, já que vocês perceberam que eu só vou falando, né? Mas de base eu sempre uso as mesmas, que é a 180 da Revlon, e esse protetor solar com cor da Neutrogena. Então, toda a pele eu faço com esses dois produtos, beleza? Antes da maquiagem, eu já utilizei nossa água micelar consagrada, porque eu sempre peço, né, para a espiritualidade guiar meus vídeos a quem precisa escutar. Então você nunca estará aqui à toa. Tudo começou na pandemia, como muita coisa provavelmente na sua vida também, né? Pois é. Na pandemia eu cheguei aos meus 74 quilos. Foi o ápice, porque englobou muita coisa, né? Foram muitos momentos tensos para todo mundo. E quando eu engordei tudo isso, gente, foi por motivos que todos nós, né, provavelmente que cá estão, engordaram um dia. Família, trabalho, ameaça de morte. Nossa, que momento tenso. E nessa época, eu e as minhas colegas do salão, a gente brincava de disputar quem comia mais. Pois é, não é uma disputa muito saudável, né? Mas a gente inventou de tudo e mais um monte. Não sabia quem inventava mais o quê. Sobrancelha eu sempre faço com a Expresso da Mary Kay, tá bom? Sempre, sempre. E aí, beleza, deu a pandemia, engordei e fui morar sozinha. Nunca eu fui morar sozinha, que foi o processo de começar a emagrecer. É óbvio que foi por motivos óbvios, né? Morando sozinha, para economizar, e aí eu parei de comer tudo que a gente comia durante a semana em família. É aquela coisa, gente. Quando você não tem mais gente para alimentar ao seu redor, você começa a diminuir. E entrou um período de vacas magras, e é óbvio, né? Que durante um período que você tá morando sozinho, arrumando sua casa, montando suas coisinhas e tudo mais, o apetite despenca também. Na pandemia, o iFood colocava tudo a R$ 1, era tudo R$ 1. Gente do céu. Nossa, eu me acabava. Então, automaticamente, indo morar sozinha, acelerou o processo de deixar de comer tanto quanto eu comia antes. Agora, com o BT Velvet da Bruna Tavares, eu vou fazer essa pálpebra aqui, fazer a base dela, né, pra sombra. Aí, gente, automaticamente foi natural eu ir cortando a quantidade de alimentos e aumentar o meu trabalho, porque eu comecei a fazer curso de cabeleireira, fiz a transição de carreira e automaticamente comecei a trabalhar mais, já que recepção, muitas das vezes eu ia embora mais cedo, né? Mais cedo não, no meu horário, bati o meu horário e ia embora. Já como assistente de cabeleireira, esquece, eu ficava lá até a última cliente sair. E nessa eu fui cortando o que? A janta. Então foi muito automático eu ir cortando a janta. E nos meus primeiros 4, 5 meses de morando sozinha e cortando essa janta, natural assim, sem me preocupar, eu não estava preocupada em perder peso quando eu me mudei, eu estava preocupada em arrumar minha casa. Então, nesse primeiro tempo e espaço, foi natural eliminar uns 4 quilos aí, uns 5, 6 quilos. Ah, de 4 a 6, vai. Muito rápido, pelo aumento de demanda externa e ocupação da minha cabeça com outros fatores. Arrumar minha casa, fazer meu curso, sair da recepção, começar a trabalhar de assistente, aí eu me movimentava mais, já não ficava mais sentada, ficava em pé o dia inteiro, e correria, e punk, e batidão. Só nessa 6 quilos vão assim, ó, muito rápido. E 6 quilos, assim, meio ano, põe aí meio ano, 6, 7 quilos, já causa uma diferença no seu ser, né? E durante isso,
Gente, eu ia me divertindo, eu bebia, eu não me privava de nada, não foi regime, foi aumento de atividade que me distraíam e faziam com que eu não ficasse mais na vibe anterior, que era ficar comendo, me entupindo e não fazer nada e ficar trabalhando sentada, enfim. Então eu aumentei a atividade, eu comecei a sair de novo, as roupas foram, eu fui desinchando e as coisas começaram a fluir naturalmente. Só que aí sim, desse ponto para frente, que as pessoas começaram a reparar, já fazia um meio ano aí que eu estava morando sozinha e emagrecendo naturalmente, as pessoas começaram a reparar muito, mas muito mesmo, assim, foi nível insano mesmo, sabe? Todo mundo perguntava o que eu estava fazendo, se era regime, não. E eu falava a verdade, que, putz, não, tô morando sozinha agora, tá, tô tipo, comendo menos, né? Até brincava, é sofrimento. Só que o nível, assim, de elogio e as roupas servindo de novo e o brilho voltando, não tem como, meus humanos, dizer que não incentivou a humana que querer emagrecer mais. E aí eu dei uma apertadinha no calo pra emagrecer pelo menos os 10 quilos que eu queria. E daí, em um ano, foram 10 quilos, assim, tranquila, só cortando janta. Eu defini corte de janta e eu não jantava mais. E mas, porém, né, fumava e bebia igual uma jaguara, velho. Então, quando eu fumava e bebia demais, como eu fumava, né, aquilo ali me auxiliou muito. Isso é óbvio, não tem como negar. Inegável, né, gente, que o cigarro te dá uma mãozinha nisso. Tenho vídeos aqui de como eu parei de fumar, voltei a fumar, não adiantou porcaria nenhuma, mas eu nunca apaguei esses vídeos porque eu gosto. Esse canto externo eu vou usar essa minha paletinha da Noiva Cadáver, essa cor que tem um roxinho bem no fundinho dela. Eu vou usar aqui pra fazer esse canto externo, tá? Então é óbvio, né, gente, quando os humanos te animam, né? Aí você vai até mais rápido. Nossa, é tão bonita que eu vou pro canto interno também. Aí você vai mais rápido. Eu comecei a perder peso muito rápido. E com um ano ali, eu também percebi que tinha um monte de coisa que eu comia no automático, tipo arroz e feijão, que quando eu estava sozinha eu não comia mais, mas eu não cortei nada. Não cortei pizza, não cortei lanche, não cortei nada. Quando apertava a vontade de comer, eu ia lá e comia. Daí ninguém entendia por que que eu emagrecia tanto comendo tudo. E eu nunca menti, eu falava, gente, eu não janto, deu 6 horas ali da tarde, acabou, eu vou almoçar. Então eu entrava num jejum longo no automático, porque eu almoçava muito bem. Se eu sentisse fome em um dia aleatório ali, uma, duas vezes por semana, à tarde, eu comia muito bem. Às vezes a demanda de trabalho era muito grande, muito alta. Aí eu acabava comendo mais, mas era sempre até 6 horas da tarde, não passava disso. O mais tarde, assim, era 7 horas, quando estourava de cliente e não dava para comer antes. Então, nunca, nunca, nunca passava desse horário, o que fez com que o meu organismo se acostumasse. E aí chegou um momento que eu não comia mais arroz e feijão, eu comia mais salada, eu como maionese todo dia, eu não aguento comer nada sem maionese. E eu era super conhecida por comer tudo com maionese. Mas o segredo nunca foi deixar de comer. Eu comia num horário, passava daquele horário, não comia mais nada, ia comer só no dia seguinte. Tudo que eu comia, eu esperava o meu intestino fazer o trabalho maravilhoso dele de despachar. Eu brincava com isso porque eu não tinha uma linguagem neurocientífica ali para te falar o que que era. Mas depois de algum tempo eu já vi matérias do Dr. Lair Ribeiro falando sobre isso, sobre o jejum, sobre tudo que eu fiz no modo automático, depois cientificamente comprovado. E eu te digo que o segredo do meu emagrecimento foi exatamente esse: determinar um horário para não comer mais. E os profissionais te explicam isso como almoce como rei, jante como um mendigo.
mendigo. É isso aí. Só que a minha vida lá, gente, era um inferno, porque eu comecei a emagrecer muito, eu explicava que era só isso que eu fazia, e era um bafafá do caramba. Nossa, gente, olha, você descobre que todo mundo se formou em nutrição, todo mundo pensa que sabe o que é, mas a maioria que fica abrindo a boca pra falar que sabe que, nossa, mas daí você não come isso? Nossa, mas daí você não tem que repor aquilo? Nossa, mas você não vai ficar com falta disso? Nossa, mas você não vai ficar com falta daquilo? O meu organismo, ele fazia o trabalho de comer o que ele precisava da reserva de gordura que eu tinha no tempo e espaço que eu não comia. Olha só. Um ano depois, o segundo ano, que eu emagreci mais 10, foi porque o meu corpo começou a entrar no modo automático dessa queima de gordura, gente. Porque o primeiro ano, os primeiros 10, 15, 20 quilos, depende do tamanho que você tá e quer emagrecer, esse peso, que é essa massa, quanto mais, né, gordura, reserva de gordura no começo, mais tempo leva para o seu corpo entender que ele tem que se alimentar daquela reserva. Não sou especialista, tô colocando de um jeito bem chucro mesmo, mas tem muita matéria sobre isso, inclusive no final eu vou colocar um vídeo. Aí, depois que ele pega o ritmo, que ele entende que ele tem que comer aquela reserva de gordura caso ele queira, e que você não precisa mais daquela reserva de gordura para nada, ah, meu amor, aí seu corpo vai ser feliz, aí ele vai queimando para sobreviver, e nisso você vai emagrecendo e sair para viver. E o seu corpo entra ali no ritmo automático. Pronto, não precisa de mais nada. Dormir bem, se alimentar do que você quiser. E eu te falo, eu nunca cortei nada, nada. Açúcar, eu como chocolate todo dia. Eu não fico um dia sem comer um chocolatinho, não fico. Então, desses 20 quilos, eu fui curtindo o processo. Nossa, fui curtindo minhas medidas, fui curtindo todo mundo elogiando, fui curtindo as roupas que não serviam servir, fui curtindo. Eu tinha um vestido de látex e um macacão de látex, que enquanto eu vou falando, eu vou deixando as imagens aqui para vocês, que eu havia planejado comprar eles 3 anos antes de servir neles. 3, tá? Eu queria porque queria entrar neles, não entrava, comprei igual e falei, um dia eu vou entrar e pronto. E meu bem, eu entrei, tá bom? Fica vendo as imagens aí dos 20 quilos a menos e fui servindo em todas as roupas que eu queria. Isso aumenta o nível do prazer no seu corpo e automaticamente você vai se desligando da comida em excesso, do pipipi popopó alheio. Ai, faz isso, ai, faz aquilo, ai, você vai ficar isso. Ah, quando já passei o delineado na metade, tá bom? E agora eu vou passar na linha d'água porque eu adoro mais escurinho. Quer ver as pessoas ficarem PUTA da vida com você? Mas muito P da vida com você? Faça na prática o que elas não conseguem nem mesmo com toda a teoria do universo. Então, enquanto tem muitos estudando tudo, vendo tudo, entendendo tudo, pagando nutricionista para tudo, indo no médico para tudo, fazendo tudo, mas não obtém o resultado porque não colocam em ação, olha, cada ser humano não vai obter esse resultado por algum motivo específico de cada um, então não entro nesse viés. Mas quando intuitivamente você mostra que obtém mais resultados do que quem tá ali, ó, pagando e lutando para ter, pronto. Você não vai agradar muitas pessoas ao seu redor, entendeu? Você vai ver o ser humano não tem paciência, ele levou 30 anos para engordar, quer levar 1 mês para emagrecer. E aí é isso que os médicos entendem e é isso que eles entregam. Fica vendo. 4 quilos de gordura em uma semana, eu vi em bastante casos. E assim, se você vê em um, fala, tem alguma coisa errada. Mas em bastante caso, tendo aí redução de uma semana. Aí depois vai mais lento. Mas como se explica isso? Insulina. Então agora tem uma tentativa de reduzir a insulina. E na integrativa a gente faz a parte hormonal, tireoide, nutricional e deficiência e carência. E a insulina? Nunca teve nada. Agora tem um aliado. Então se somar essas 4 estratégias nossas, a pessoa chega onde ela tem que chegar muito mais rápido. E qual era a minha resolução desses pacientes que resolvia esses 4 pilares? Muito pouco. A gente começava a treinar, não via resultado, ia embora, não voltava, né? As pessoas que não veem resultado, elas desmotivam.
Muito. Com certeza. E vem os estresses da vida, e aí o primeiro que roda é a atividade física. Passa a empolgação, pisou na balança, não tem resultado nenhum na gordura, fala, por que eu tô treinando? Se eu não tô reduzindo gordura, eu tô aqui pra perder gordura. E agora tem aí uma esperança para as pessoas se verem mais empolgadas e aí seguirem em frente aí. Essa que é a nossa missão, né? Mudar o estilo de vida e longevidade, né? Então é isso, tá aí a prova de que a ânsia em perder peso faz com que a indústria lucre muito com isso cada dia mais. E que a perda de peso consciente é a do autoconhecimento, você ir conforme você vai sentindo. Para isso, o elemento água, que é o elemento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa inteligência emocional, tem que estar alinhado e isso só se alinha com tempo e experiência. Vai testando, eu fui testando, gente. Ou se você tem uma alta necessidade de acompanhamento médico, use o seu acompanhamento médico para isso e siga o que o médico te recomendar. Porque quando você começa um método, seja qual for, com o seu nutricionista, sozinha, com apoio de guru de internet, independente, quando você começa um método e você desiste dele antes de concluir o seu objetivo, você condiciona o seu cérebro a desistir de todos os métodos, fazendo com que nenhuma crença mais lhe seja motivante o suficiente para que você alcance. Eu tô aqui falando sobre emagrecimento hoje, mas serve para tudo, inclusive todo esse canal foi aberto para isso, para que você correlacione um exemplo com inúmeros, entende? Então, hoje falamos de emagrecimento, finalizamos essa maquiagem que eu amei, olha isso. Bem mais neutra do que as outras que eu trouxe, né? Espero que tenham gostado também. Se tiverem alguma dúvida de algum produto, comenta aqui embaixo que eu sempre responderei. Eu amo responder esses tipos de questionários, né? E aí tenho imagens suficientes para mostrar que você pode, com apoio, sem apoio, com experiências, chegar no objetivo que você quiser traçar e chegar. Eu já comecei na gestação eu engordei, cheguei nos 73, 74 quilos grávida da Celina. E agora que eu decidi voltar ao meu peso de 54 de novo, 54, 55, que é uma base de peso que eu gosto, tá? E já estou nesse percurso desde o começo do ano. Então, no próximo vídeo, nos próximos, não garanto que no próximo, mas dependendo da demanda, eu trago assim como está, né? Agora que eu já conheço o caminho das pedras, como está essa volta do peso anterior, né? 54, depois dessa última gestação. Gente, olha, fui de novo, mais uma gravidez sem estria, sem estria, sem estresse no quesito peso. O peso, gente, depois que nós conseguimos pegar esse macete, fica muito mais simples caso você engravide para voltar para ele, ou caso você engorde por outro motivo, você voltar para ele. O importante é você se conhecer e conhecer esse caminho de volta para você. E como sempre, deixo aqui o meu método que serve muito para isso, para essa jornada, né, de autoconhecimento. Então, dentro dessa plataforma, com este conhecimento elemental, você passa a ter este domínio maior, consciente, para que você aplique ele em qualquer área. Ah, quero aplicar para emagrecer, super dá certo. Ah, quero aplicar para entender melhor como eu funciono dentro dos meus relacionamentos, sempre dá certo. No trabalho vai dar certo. É um método que dá para usar correlacionando com tudo e qualquer coisa, combinado? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.